Fala fera retado, fala fera retada, essa é mais uma aula do projeto Físicos do YouTube, onde hoje nós vamos falar sobre campo magnético criado por uma corrente elétrica. Aqui no canal Física Retada você acompanha comigo a parte teórica, mas no final dessa aula você vai correr para o canal Física Fabris do meu parceiro, o professor Fabris, para complementar essa aula com a resolução de exercícios. Se liga, aqui na descrição do nosso vídeo você vai encontrar uma playlist com todas as aulas já ministradas no nosso projeto. E hoje eu tenho uma surpresa para você. Se você ficar até o final dessa aula, nós vamos terminar essa aula com uma paródia massa que eu fiz para campo magnético criado por uma corrente. Mas antes de começar essa aula, solta a vinheta e vamos juntos em busca do seu sucesso. Então, fera, se liga nessa ideia. Durante muito tempo, os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos foram estudados de formas separadas, como se não houvesse, como se não existisse nenhuma relação entre eles. Até que em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Segundo a história, ele estudava circuitos elétricos quando, sem querer, ele deixou sua bússola muito próxima do circuito que ele estudava. E ao fechar o circuito e estudar a passagem de corrente por esse circuito, ele percebeu que a bússola sofreu uma deflexão. Quando o circuito estava aberto, a bússola funcionava corretamente, orientada para o polo norte geográfico. Mas ao ligar o circuito, essa bússola sofria uma deflexão. Então ele percebeu que a passagem de corrente elétrica gerava no meio em sua volta um campo magnético. E foi a partir daí que os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos passaram a ser estudados de forma conjunta. E é aqui que começa a nossa viagem entre corrente elétrica e campo magnético. Mais na frente, você vai estudar na parte de indução eletromagnética, campo magnético gerando corrente elétrica. Na verdade, a variação do fluxo do campo magnético gerando corrente elétrica. Mas hoje o nosso papo é sobre campo magnético criado por corrente elétrica. E a primeira parte do nosso estudo envolve um condutor retilíneo. Quando você tem um condutor retilíneo percorrido por uma corrente, na região em volta desse condutor vai ser criado um campo magnético. Fera, se liga que as linhas de indução do campo magnético de um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica são circunferências concêntricas ao condutor, situadas em planos perpendiculares a ele. Então, quando eu tenho um condutor retilíneo que por ele passa uma corrente elétrica, na região em volta desse condutor, eu vou ter a presença de um campo magnético, que são circunferências concêntricas ao condutor. Fera, para você determinar o sentido desse campo magnético em volta do condutor, você vai precisar usar a regra da mão direita. Tá vendo? Como funciona a regra da mão direita? Se liga, você vai pegar a sua mão direita, obviamente, o polegar vai determinar o sentido da corrente. Você vai usar seu polegar para determinar o sentido da corrente. Os demais dedos da sua mão vão determinar o sentido do campo magnético. Lembrando que no condutor retilíneo, o campo magnético são circunferências concêntricas. Então, o polegar indica o sentido da corrente e os seus dedos, os demais dedos,
indicam o sentido do campo magnético. Mais ou menos assim, tá? Mais ou menos essa ideia dessa animação que aparece aí na sua tela. No caso do meu condutor retilíneo, a corrente é para cima e o campo magnético em volta desse condutor retilíneo são circunferências concêntricas, onde os seus dedos determinam o sentido do campo magnético. Se liga nessa imagem aqui. Se você pega a figura da esquerda, nós temos a corrente para baixo. Então você pega a sua mão direita e coloca o polegar para baixo. Perceba que à sua esquerda, os dedos vão formar um campo magnético que entra na sua tela. Se você está assistindo pelo celular, pelo computador, ou pela televisão, ou por um tablet, você coloca o dedo para baixo, o polegar para baixo, que é o sentido da corrente, e à direita, à sua esquerda, na verdade, perdão, à sua esquerda, o campo magnético está entrando no plano do seu monitor, no plano da sua tela. Faz de conta que isso é a sua prova. Então, se a corrente está para baixo, no plano da sua prova, à sua esquerda, o campo estaria entrando. E para você simbolizar que o campo entra no plano, você vai usar exatamente esse símbolozinho aqui, ó, que é o X, tá? Então, à esquerda, na primeira figura, o campo estaria entrando. Ou seja, é como se você tivesse aqui um polo sul. Um polo sul, beleza? E se o campo entra à sua esquerda, ele vai sair à sua direita. Para você mostrar que o campo está saindo do plano do papel, que o campo está saindo, no caso, do plano da sua tela, você simboliza com esse pontinho aqui, ó. O que indicaria aqui um polo norte, beleza? Então, na primeira figura, nessa primeira figura aqui, com a corrente para baixo, à sua esquerda, o campo magnético estaria entrando e à sua direita, o campo magnético estaria saindo. Já se você pega a segunda figura, a corrente está para cima. Então, você pega o seu polegar e coloca ele para cima. Perceba que à sua esquerda, pelo sentido dos seus dedos, o campo magnético estaria saindo do plano da tela. Se fosse na sua prova, o campo magnético estaria saindo do plano da prova. Então, no caso aqui à esquerda, se o campo está saindo, nós indicamos pelo pontinho. E aqui representaria o quê? Um polo norte. E se o campo magnético sai à sua esquerda, é porque à sua direita ele vai entrar. À sua direita, o campo magnético entra. E aí você simboliza com esse X aqui, o que representaria para nós um polo sul. Então, para você determinar o sentido do campo magnético no condutor retilíneo, você vai usar a regra da mão direita. O polegar é o sentido da corrente e os seus dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Tá vendo? E para calcular a intensidade desse campo magnético, aí fica ligado. Para você calcular a intensidade do campo magnético gerado por um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica, você vai usar essa relação aqui. B de campo magnético é igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Onde esse B é exatamente a intensidade do campo magnético. Esse μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo. É uma constante que corresponde a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Você não precisa se preocupar com essa constante, porque caso você precise utilizar em alguma questão, ela vai ser fornecida. Mas esse μ0 é uma característica do meio que em 99% das questões esse meio será o vácuo. Então esse μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo. Esse I é a corrente elétrica que atravessa o condutor e esse R é exatamente a distância entre o condutor
e o ponto onde você quer calcular o campo magnético, a intensidade do campo magnético, beleza? Vamos para frente. O segundo seria a espira circular, o campo magnético criado por uma espira circular que é percorrida por uma corrente. Ô Taveira, o que seria uma espira circular? Fera, uma espira circular é um condutor com formato circular, beleza? E se nessa espira circular passa uma corrente elétrica, a ideia da espira é você calcular, é você estudar o campo magnético no centro dessa espira. E aí, para você estudar o campo magnético no centro dessa espira, para você determinar o sentido do campo magnético no centro dessa espira, mais uma vez, você vai precisar usar a regra da mão direita, onde o seu polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos indicam o sentido do campo magnético. Por exemplo, saca só, usando a regra da mão direita, imagina que você está de frente a uma espira circular. Você está de frente a uma espira circular. Se nessa espira circular passa uma corrente no sentido anti-horário, no centro dessa espira, o campo magnético estará saindo. Ou seja, é como se você estivesse observando um polo norte. Como assim, Taveira? Olha só, com a corrente no sentido anti-horário, se você coloca os seus dedos no centro da espira, os seus dedos estarão saindo do plano da tela. Ou se fosse na sua prova, estariam saindo do plano do papel. Então, numa espira circular percorrida por uma corrente no sentido anti-horário, no centro dessa espira, o campo magnético está saindo, beleza? Mas se nessa espira passa uma corrente no sentido horário, para você, no centro dessa espira, o campo magnético estaria entrando. Pela regra da mão direita, a corrente no sentido horário, no centro da espira, os seus dedos estariam entrando no plano da tela, ou entrando no plano do papel onde você vai estar fazendo sua prova. Então, para uma espira circular, corrente no sentido anti-horário, você sendo o referencial, olhando essa espira para uma corrente no sentido anti-horário, o campo no centro da espira está saindo. Então, para você, é como se fosse um polo norte. Mas a espira, com a corrente circulando no sentido horário, você observando essa espira, é como se para você, no centro dessa espira, o campo magnético estivesse entrando. Ou seja, é como se para você existisse um polo sul. Tá verão? E no centro dessa espira, como é que eu faço para calcular a intensidade do campo magnético? Fera arretado, fera arretada, se liga. Para você calcular a intensidade do campo no centro da espira, você vai usar essa relação. O campo magnético B, a intensidade do campo magnético B é igual a μ0i sobre 2 vezes o raio, onde esse μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo. É aquela constante, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. Se liga que eu nem falei, o Tesla é a unidade de campo magnético. O metro é a unidade para o raio, para a distância. E o ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, esse I é a corrente elétrica que atravessa a espira. E esse R é exatamente o raio da espira circular. A distância entre a superfície da espira, onde está passando a corrente, e o seu centro. Tá vendo? E se eu tivesse mais de uma espira? E se eu tivesse N espiras conjugadas? Fera, numa situação como essa, em que você tem N espiras conjugadas, você teria o que nós chamamos de bobina chata. Para você calcular a intensidade do campo magnético no centro de uma bobina chata, você usa essa relação. B igual a N vezes μ0i sobre 2 vezes o raio, onde esse N é exatamente o número de espiras que estão justapostas.
Tranquilo? E para a gente finalizar essa aula bem de boa, bem tranquila, vamos agora falar sobre os solenoides. Tá vendo? O que são os solenoides? Fera, o solenoide nada mais é do que um condutor retilíneo enrolado em forma de espiras iguais e igualmente espaçadas. Você pode enrolar esse condutor retilíneo em outro condutor, beleza? Um condutor, ou não, tá? Mas se você tem um fio condutor enrolado em espiras iguais e igualmente espaçadas, isso caracteriza um solenoide. E aí, se por esse solenoide passa uma corrente elétrica, no interior do solenoide vai se formar um campo magnético praticamente uniforme. E na parte externa desse solenoide vai se formar um campo magnético praticamente nulo, que você pode desprezar. Então a ideia do solenoide é você estudar o campo magnético no seu interior. Mais ou menos essa ideia aqui. Então se eu tenho uma corrente elétrica que atravessa o meu solenoide, no interior desse solenoide vai se formar um campo magnético praticamente uniforme. E aí, para você determinar no interior do solenoide o sentido do campo magnético, mais uma vez, fera, você vai precisar utilizar a regra da mão direita. Olha só, nessa situação aqui, eu trago as duas possíveis situações que pode aparecer para você numa prova, onde no solenoide, para o lado que você está observando, para o lado que você está olhando, a corrente estaria para cima. Então você pega a sua mão direita, coloca o seu polegar para cima e no centro do solenoide você percebe que os seus dedos estariam indo para a esquerda, ó, tá? Ou seja, o campo magnético entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. É como se você tivesse aqui do lado direito um polo sul e aqui do lado direito um polo norte. E quando para você, olhando para o solenoide, a corrente que está para o seu lado, ela está para cima, o campo magnético entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. É como se eu tivesse à direita um polo sul e à esquerda desse solenoide um polo norte. Lembra, as linhas de campo magnético entram pelo polo sul e saem pelo polo norte. Mas se você está olhando para o solenoide e para o local que você observa, para o lado que está virado para você, a corrente está para baixo, você pega o seu polegar, coloca a corrente para baixo e perceba que os seus dedos indicam que o campo magnético está para onde? Para a direita. Ou seja, é como se o campo magnético entrasse pelo lado esquerdo do solenoide e saísse pelo lado direito. Então é como se do lado esquerdo eu tivesse um polo sul e do lado direito eu tivesse um polo norte. Essas são as duas possíveis situações que podem aparecer para você com relação a solenoide. Ô Taveira, e como eu faço para calcular a intensidade desse campo magnético no interior do solenoide? Fera, vem comigo. Para você calcular a intensidade do campo magnético no interior do solenoide, você vai usar essa relação. O campo magnético B é igual ao μ0i vezes N sobre L, onde esse μ0, mais uma vez, é a permeabilidade magnética no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Essa corrente I, esse I é a corrente que atravessa o solenoide. N seria o número de espiras do solenoide e L é exatamente o seu comprimento. Então, para o solenoide, o campo magnético B é igual a μ0i vezes N sobre L. I, corrente elétrica, N, o número de espiras do solenoide e L, o seu comprimento. Fera, com essa aula nós finalizamos
campo magnético criado por corrente elétrica. Você vai correr para o canal do Física Fabris, do professor Fabris, agora para resolver exercícios. Mas como eu prometi a vocês, no final da aula, eu vou mostrar para vocês o melô do campo magnético que eu criei para vocês. Muito obrigado, acompanhe o nosso clipe e vamos juntos em busca do seu sucesso. Aproveita a música!